Iniciaremos hoje o primeiro módulo do curso de Redação para alunos surdos do ensino médio. Neste curso, você aprenderá como funciona o cérebro do aluno surdo e como auxiliá-lo na hora da redação. O tema da nossa redação de hoje será: acidentes de carro no Brasil aumentam em 40% a cada ano. Neste módulo, você aprenderá o modo correto que o aluno surdo deve iniciar uma redação. Geralmente pensamos que o aluno surdo raciocina em sinais, mas isso não é verdade. Partindo desse pressuposto, o professor de redação orienta o aluno a transcrever os sinais que estão supostamente em sua cabeça, para palavras ou frases em português, o que gera uma confusão na hora de redigir uma redação. O modo correto de ensinar a redação para alunos surdos divide-se em 4 etapas, que veremos detalhadamente a seguir. A primeira etapa é compreender como o aluno surdo pensa. Essa etapa se divide em 3 fases, as quais veremos passo a passo. Nesta primeira fase, o aluno surdo deve projetar as imagens relativas ao tema, não se prendendo a sinais nem à escrita em português. Você pode pedir para que ele feche os olhos e imagine as imagens. Caso tenha dificuldades, peça auxílio do intérprete de Libras. Nesta primeira fase, o aluno não deve construir a ação, mas somente projetar imagens que façam alusão ao tema proposto. Na segunda fase, o aluno surdo deve relacionar as imagens com os sinais, podendo esses sinais serem em Libras ou em datilologia. Neste momento, o aluno pode ser auxiliado pelo intérprete de Libras, porém, o intérprete só deve auxiliá-lo usando a datilologia, para facilitar na fase seguinte. Na terceira fase, o aluno surdo deve usar a datilologia para começar a relacionar os sinais com a língua portuguesa e escrever as palavras de acordo com a datilologia, porém, somente as palavras. Nesta fase, o professor deve fazer as correções de grafia, caso o aluno erre. Na segunda etapa da redação, vamos organizar as frases, iniciando pela Libras e concluindo essa etapa com a língua portuguesa. Essa etapa se divide em 3 fases. Na primeira fase, o professor deve pedir para que o aluno organize frases simples, usando as palavras que ele escreveu na fase anterior. Deixe que ele organize essas frases, inicialmente usando a gramática da Libras. A princípio, não havendo necessidade do uso de conjugação verbal e conectivos. Nesta segunda fase, o aluno surdo deve construir frases complexas e mais próximas da língua portuguesa, usando plural ou singular quando houver necessidade. Nesta fase, é fundamental o auxílio do professor na construção dessas frases, porém, somente auxiliando os alunos no uso do plural ou singular. Nesta terceira fase, o aluno surdo deve transpor de Libras para o português. Essa é uma fase muito complexa, então o aluno surdo pode fazer uso do dicionário de língua portuguesa e receber auxílio do professor, caso tenha dúvidas. Vamos iniciar a prática da etapa 1. Iniciando pela projeção de imagens. Caso o aluno surdo tenha dificuldades em mentalizar as imagens, o professor de redação pode auxiliá-lo com imagens em slide. A seguir, temos alguns exemplos. Exercitando a etapa 2. O professor de redação pode dar exemplos de construção frasal relacionados ao tema.
caso o aluno tenha dúvidas. Lembrando sempre que a produção textual deve partir do aluno surdo. Logo a seguir, algumas sugestões. Finalizando a terceira etapa desse módulo, temos um exemplo de corpo de redação, a qual, ao final deste módulo, assemelha-se ao do aluno surdo. No próximo módulo, trabalharemos a função dos parágrafos e quantidade de parágrafos. Até o nosso próximo módulo.